Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto, no canal Oliver Talk, para a gente falar um pouco sobre geopolítica, nacionalismo brasileiro, eleições americanas e tudo que está por vir dentro dessas temáticas. Nós estamos aí com um problema muito sério para o qual eu quero chamar a atenção de vocês e vocês vão entender ele por completo no final do vídeo. E ele circula aí esse tema da geopolítica, das relações internacionais, da ciência política que acaba culminando e influenciando no tema das eleições americanas, que é um tema que a gente vai ir abordando gradativamente aqui no canal, principalmente comigo, porque é um tema, como vocês sabem, ou a maioria sabe, do meu agrado, do meu interesse. Então, eu queria falar um pouco, sobre algumas noções de geopolítica. E assim, gente, aqui não é um curso introdutório de geopolítica, nada disso, tá? Então, se alguém porventura, mas geopolítica não é só isso, mas tem a perspectiva, eu não vou abordar, não é uma definição científica de geopolítica e não é visões ou perspectivas geopolíticas, tá? Isso daí cada um pode encontrar com muito mais facilidade pesquisando por si próprio. E o que eu vou falar aqui no decorrer do vídeo, não. Envolve sutilezas que só seguindo a linha de raciocínio para entender. Então, geopolítica é a política, assim, mais uma vez, não é uma definição científica, mas é uma definição útil para a compreensão geral e principalmente para compreender aquilo que eu vou falar por aqui. Geopolítica é ah, a política tal como influenciada, determinada, nuançada com a geografia, né? Então, todos os temas de fronteiras, estados nacionais, relações entre países, etc., é influenciado, causado, determinado, passa pela geopolítica. Então, quando a gente fala dos conflitos no mundo hoje, a perspectiva geopolítica do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, etc., etc., a gente está falando basicamente de geopolítica, né? E aí ela se intersecciona, né, com as relações internacionais, se intersecciona com o direito internacional, se intersecciona com uma diplomacia, né? Com uma série de outras questões e temas interrelacionados que a gente não vai abordar aqui. Mas uma coisa que eu queria falar, e é algo que eu já falei, mas que eu quero desenvolver um pouco mais e tratar de outros aspectos aqui. Nós estamos. Quem quiser ver onde que eu falei disso há pouco tempo, procura aqui no canal o vídeo de React, a entrevista do Tucker Carlson com o Vladimir Putin, né? Muito do que eu vou dizer aqui eu pincelei lá. Aqui é uma espécie de desenvolvimento, né, de sequela daquele vídeo. Então, algumas questões de geopolítica envolvendo problemas atuais. É nítido, tá? Que quem por acaso me acompanhar no Twitter deve ter visto que já há algum tempo eu estou debatendo com essas pessoas, né? Talvez debatendo não seja a melhor expressão, porque eu tenho trabalhado cada vez mais, e quando a gente trabalha muito, a gente tem pouco tempo para gente que vive de discórdia na internet. Eu posto algumas provocações que ilustram posições pessoais, e algumas pessoas reagem a isso. Às vezes eu respondo com mera ironia, tem muito pouco de debate ali, tá? Mas eu só estou mencionando porque, devido a isso, esses assuntos estão todos frescos, né? Eles estão é, quentes na minha mente e eu, por isso, estou trazendo eles aqui para vocês. Mas tudo isso tem um pano de fundo objetivo e de interesse geral muito grande. Então, tradicionalmente, né, nós temos o quê? E eu sim, e uma coisa importante, tá? Quem se interessa muito por esse tema e se interessar eventualmente pela minha visão a respeito, e análises e leituras e etc., caso ainda não conheça, pode e deve adquirir o meu livro Os Fundamentos do Globalismo, tá? Onde eu trato, obviamente, do tema globalismo, mas eu também faço um pouco disso que eu vou fazer aqui agora. Eu dou uma pincelada geral em geopolítica, obviamente, porque eu estou tratando de um tema do mundo internacional, como o globalismo. Eu trato das relações internacionais mainstream na academia, internacional. O livro tem alguns apêndices, que são particularmente interessantes para quem está
interessado no recorte geral da geopolítica. Então, pode adquirir o livro, caso ainda não tenha adquirido. Ele já está disponível. Tem uma segunda edição, tá? Ele está disponível na sua segunda edição na Amazon. Basta que você procure. A segunda edição tem erros corrigidos, né? Pequenos erros na primeira edição. E um pós-fácil novo e o índice onomástico corrigido, tá? É, tradicionalmente, né, nós temos o quê? Uma espécie de visão geopolítica e de relações internacionais liberal, que aí pode ser identificada em alguns momentos como de direita, em outros não, mas em alguns sim, né? Nós temos, e nesse mesmo balaio está o neoconservadorismo, famoso neoconservadorismo, né? Aquilo do que todos nós somos acusados, porque a gente é cético quanto a superioridade, a proposta de supremacia da China ou da Rússia no cenário internacional. Então, automaticamente, quando você é cético quanto a isso, você automaticamente vira neocon, né? Neocon, ele é o que o fascismo representa para a política, né? Tudo que tiver 1 milímetro à direita de Stalin é fascismo. O neocon está nesse mesmo sentido para o amplo espectro de visões de esquerda nas relações internacionais. O neocon tem essa mesma função, né? É um enquadramento que visa limitação e silenciamento, né? De maneira que qualquer visão alternativa a isso caia numa espiral de silêncio, tá? É basicamente isso. Sim, isso não quer dizer que o neoconservadorismo não exista, tá? Ele existe, sim. Eu já falei muito sobre isso, né? Tem vídeos meus muito velhos falando sobre isso e falando com um teor crítico, sempre com um teor crítico ao neoconservadorismo. Mas o problema é que neoconservadorismo é uma coisa muito específica. É a crença no excepcionalismo americano, que é a ideia de que os Estados Unidos eles têm uma espécie de dotação espiritual especial dada por Deus, tanto é que é uma coisa imiscuída à cultura protestante americana, e que devido a isso, os Estados Unidos devem cumprir a função de potência global total, deve ser a polícia do mundo e deve ser exportador do seu modelo de governo e de política para outros países, né? O ápice do neoconservadorismo é com os Bush, né? A família Bush nos Estados Unidos é o ápice disso, o que já nos traz um indício de que o neoconservador... Mas veja, a gente também consegue encontrar isso nos Clinton. A gente também consegue encontrar isso no Partido Democrata, no Obama, né? Com as guerras, porque aí isso também se intersecciona com a temática das guerras, da alimentação da indústria bélica, da indústria de guerra, né? Todos esses temas estão tão interconectados, a gente não vai esgotar todos eles aqui, porque eu quero chegar num ponto muito específico, mas eu estou dando contexto para vocês. Então, nós temos isso, né, uma certa visão liberal que está profundamente associada ao globalismo. Esse é um dos argumentos centrais do meu livro, tá? O globalismo é a expressão internacional do liberalismo. Eu digo isso. E por que que eu estou mencionando isso também? Porque essas pessoas com as quais eu estou interagindo, elas me acusam de ser neocon e de ser liberal. Entretanto, já faz aí que eu critico o neoconservadorismo já deve fazer uns 10 anos, e que eu critico o liberalismo já deve fazer uns 5, né? Uns 5 anos que publicamente, nos textos, nos livros, e aí é muito curioso, porque quando a gente faz as coisas que nós fazemos, nós colocamos a nossa reputação sob risco de assassinato. Olha, o cara escreveu um livro sobre globalismo. De tempos em tempos, aliás, isso aparece, né? No próprio Twitter e em outros lugares. Como assim? O cara escreveu um livro sobre uma teoria da conspiração, um negócio que não existe, blá 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 blá. Blá. Aquele lenga-lenga do qual nós já estamos cientes, né? É, Pô, mas eu escrevi. O cara vem me acusar de coisas que eu estou criticando há anos. Mas por quê? Porque
Existe um grupo de pessoas que depende vitalmente da ideia de que você precisa aceitá-los e imediatamente após você rejeitar o neoconservadorismo, ou o liberalismo, ou o globalismo, ou basicamente os três, que os três são quase ali coisas identificáveis, não idênticas, mas identificáveis. Uma vez que você rejeite tudo isso, você deve necessariamente partir para uma outra visão posta e não tem alternativa. Não tem alternativa. As duas únicas coisas que você pode aderir é isso. Ou você é neocon, ou você é liberal, ou você é da turma do nacionalismo, que é o problema para qual eu quero puxar a reflexão, que é o centro das atenções aqui, né? Então, o nacionalismo brasileiro, que eu chamo de nacionalismo, né? Eu estou usando bastante essa expressão, nacionalismo, e os nacionalistas ficaram muito desconfortáveis com o meu uso dessa expressão, porque todas as réplicas, né? Todos os fakes, eles vieram a partir do quote dos tweets de pessoas maiores, né? Mas todos ficaram irritadiços com essa expressão. Não é uma expressão que eu tenho inventado, eu li ela em algum lugar e eu achei sensacional. Por quê, né? Porque o que que é? Porque esses caras, na verdade, esses nacionalistas brasileiros, que são aquela coisa assim, que engloba a nova resistência, mas não apenas, né? Engloba um negócio maior. Na verdade, engloba algo que já existia. Eu ia pegar um dos livros que eu ia pegar para mostrar aqui, eu acabei esquecendo e não tem como eu levantar para pegar agora. Há muitos, muitos anos atrás, eu comprei um livro do Jean-François Revel chamado agora eu não me lembro o nome do livro, mas é sobre anti-americanismo, né? A doença do anti-americanismo, uma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho isso aqui para fazer a conferência no ar para vocês. Enquanto isso, eu continuo falando. E nesse livro, o Revel, ele fala uma coisa que naquele momento, para mim, foi A Obsessão Anti-Americana, é o nome do livro, tá? A Obsessão Anti-Americana, do Jean-François Revel. Nem sei se esse livro está disponível atualmente, provavelmente está esgotado, deve estar aqueles preços exorbitantes por aí afora, mas sempre aquilo que eu digo, né? Vai do seu interesse. Eu li nesse livro, né, uma coisa que hoje não me é surpresa alguma, né? Mas ele fala do anti-americanismo, tanto da esquerda quanto da direita. E aí eu falei, nossa, mas claro, a minha mente era muito mais limitada do que ela é hoje, porque é evidente, né? No passado a gente conhece muito menos coisas do que a gente conhece no presente. E eu fiquei surpreso com aquilo. Ele fala, né? Olha, o anti-americanismo é muito frequente, muito presente na direita europeia, etc. E eu fiquei surpreso com aquilo, mas hoje isso pra mim faz todo sentido, não tem nada de surpreendente aí. Ah, e esses caras, né? Mas o que que acontece? Eles que são, voltando, né? O pessoal do nacionalismo, por que que eu chamo de nacionalista? Porque eles são os neocons com a chavinha virada, né? E a coisa toda é muito sutil, porque eles não podem entregar isso, embora eles falem isso com uma certa franqueza, eles não falam dessa maneira. Porque se o seu mote, o seu principal mote público, né? O principal mote público da sua reflexão é a crítica ao neoconservadorismo, você não pode ser, então, um neocon com a chavinha virada, né? E eles são, né? Eles são um neocon com a chavinha virada. Só que não do ponto de vista americano. Eles não acham que os Estados Unidos é uma nação excepcional que deve liderar o mundo rumo à liberdade e à democracia. Eles acham que é a Rússia, ou uma junção de Rússia e China, ou então esse lenga-lenga aí jamais do mundo, de um mundo um pouco mais específico, que são das pessoas que circulam em torno do Dugin, né? De multipolaridade, né? Esse tipo de coisa. E aí para analisar, para dizer por que que isso é uma bobagem, a gente teria que fazer.
uma teoria do império, né? E dizer que essa ideia de ter impérios múltiplos no mundo e cada um vivendo de boa na sua, isso é uma ilusão, né? Em algum momento, um império ia querer se sobressair sobre o outro, né? Mas, enfim, a gente tem exemplo. Eu não vou nem citar nomes e nem mostrar, né? Porque não vem ao caso, mas nós tinha dentro desses sujeitos tinha um sujeito dizendo que a Rússia é a bússola moral dele desde a adolescência, né? Desde a adolescência, se o sujeito quer saber o que fazer, o que comer? Deixa eu ver aqui sobre uma ótica russa, né? Pô, isso é o quê? É o neocon da Rússia, né? E a mesma pessoa sugeriu, devido às falas do Macron sobre a guerra na Ucrânia, sugeriu o bombardeio nuclear sobre a França, e depois dos atentados que nós tivemos lá em Moscou e de uma alegada participação ucraniana por parte do governo russo, né, que também deveria se fazer o uso da carta nuclear contra a Ucrânia. É neoconservadorismo puro, inclusive no seu aspecto mais criticável, que é essa sanha pela guerra, essa sanha bélica, de estar em conflito o tempo todo. E aí aquela coisa do retroalimentar a indústria bélica, etc, etc. Só que, embora esses caras defendam tudo isso com muita franqueza, não tem nada escondido, né? Não, nada é muito encoberto, é tudo bem franco. Por outro, eles ficam muito bravos com quem enquadra aquilo que eles defendem, aquilo que eles expõem dessa maneira, porque isso causa uma perda de credibilidade, porque como eu estava dizendo, o seu principal mote é criticar uma ideologia cujo modus operandi você quer adotar também. Então, assim, a hora que essa ficha cai para algumas pessoas, isso descredibiliza essa crença, né? Então, por isso que eu os chamo de nacionalistas, né? Porque de nacionalista de verdade não tem nada. Eles só querem uma troca de metrópole. Eles querem que a metrópole deixe de ser os Estados Unidos e passe a ser a China, ou a Rússia, ou ambos, né? Obviamente, por uma questão de conjuntura atual, não importa muito se é a China, se é a Rússia, se é o Brasil, se é a Índia, sei lá o quê, né? O importante primeiro é derrubar os Estados Unidos, né? Levar os Estados Unidos ao ocaso completo, porque em isso acontecendo, vai emergir alguém no lugar. Se vai ser a China, se vai ser a Rússia, provavelmente eles torcem e esperam para que seja uma dessas. Mas pouco importa, neste momento, qual vai ser. Então não é nacionalismo pensando num protagonismo e numa centralidade do Brasil, mas é isso da porta para fora, é isso do que eles se travestem, mas por dentro é um nacionalismo. Porque muito provavelmente, né, em ocorrendo o ocaso dos Estados Unidos, é a China que deve assumir o lugar, né, de potência global, de principal potência global. Então é nacionalismo, e não nacionalismo. Então, expô-los dessa maneira causa muita irritação. Porque, na verdade, é um enquadramento muito velho. Há também essa coisa de se vender como uma alternativa nova, né? Como algo novo. Mas, na verdade, não tem nada de novo aí. É, de efetivamente novo. Até essa coisa esses posicionamentos dúbios desses grupos, né? Eles têm alguns posicionamentos que são rechaçados por uma certa esquerda e que são rechaçados por uma certa direita. Mas isso faz parte do pacote porque é uma espécie de terceira via tentando se estabelecer e tentando angariar pessoas dos dois lados, né? Então, por exemplo, o esquerdista tradicional, ele também não é um fã do wokeismo, né? Da agenda woke, do gênero. Aliás, né, com muita correção, diga-se de passagem, mais uma vez aí, a culpa do liberalismo, é, a agenda woke, aquilo que a gente está chamando atualmente de agenda woke, a lacração, chamemos como quiser, né? E isso tudo é um produto do liberalismo de fato.
Então, uma esquerda mais tradicional vai rejeitar isso daí. Então, opa, peraí. Eu tenho aí um nicho no qual eu posso pescar pessoas, né? Eu posso pescar gente aí. E na direita, que a gente, e aí, na direita conservadora, você pode inclusive pescar pela mesma via, né? Pela via da crítica ao wokeismo, né? Eles fazem isso, eles falam, olha, não, se você não tá com a gente, você tá com a direita liberal. E se você tá com a direita liberal, você está com o wokeismo. Só nós, apenas nós, representamos oposição real ao wokeismo liberal e a outros tópicos, né? O progressismo, como eu disse, né? Chamemos da maneira que a gente quiser. A ideia geral é essa, né? Esse é um caso. Então, assim, ele não vai pescar o cara, digamos, do PSOL, ele não vai pescar o cara do Novo. É que esses dois compartilham a agenda woke. Mas ele vai pescar gente na esquerda e na direita que são anti-woke, por exemplo. E eu poderia traçar aqui alguns outros tópicos. Então, assim, é um movimento político, né? Um posicionamento político nesse sentido novo, né? Mas, assim, é uma terceira via que está tentando se estabelecer e que, portanto, precisa angariar público. E, assim, apesar do meu teor totalmente crítico a eles, não dá para negar, eles estão fazendo isso muito bem. Esse pessoal está atraindo gente. Eu tenho, como eu tenho criticado muito esse tipo de coisa, eu vejo amigos que efetivamente não são adeptos, tá? Não são adeptos dessa teoria, falando, olha, não sei não, hein, me parece que realmente a única oposição ao wokeismo vem desses caras. Os caras estão com, tem muita gente comprando essa coisa do Putin. E assim, só que é muito curioso, porque é claro, o Putin e a Rússia é um caso à parte, né? Isso está errado, mas assim, no que diz respeito ao Putin e à Rússia, há de fato uma coisa mais enebriada. Só que quando você vai acompanhar esses sujeitos, aí a gente vê que, como eles precisam defender tudo que é contrário à ordem americana, eles não defendem só o Putin e a Rússia. Eles defendem a Coreia do Norte, eles defendem a Venezuela, né? Eles supostamente eles são anti-imperialistas, mas eles assim, você não vai encontrar nenhum deles fazendo uma crítica contundente à ideia do Maduro anexar a Guiana. Quer dizer, esse imperialismo pode, né? E é um imperialismo no seu aspecto mais clássico, né? Que é a anexação territorial. Então, a Rússia, obviamente, é muito mais fácil você vender uma narrativa tanto de Rússia quanto de Putin conservadores. A gente sabe, na verdade, tanto o próprio Putin e a própria Rússia, né, no certo sentido, eles estão operando a mesma coisa, né? Essa coisa dúbia do somos orgulhosos da herança de Stalin e somos anti-woke é um pouco da mesma estratégia que eu falei, né? Com isso eu angario gente dos dois lados, eu angario os descontentes dos dois lados. Mas você consegue argumentar em favor disso muito melhor. Agora, Maduro, Kim Jong-un, né? Isso já é muito mais complicado. Mas é por isso também que esses aspectos, embora eles aparecem com uma centralidade muito menor, tá? E tem muita gente se deixando enganar por isso, de fato, tá? Não já tem os seus militantes, né? Evidentemente, mas tem aquelas pessoas que estão se deparando com isso e estão se deixando seduzir por essas hipóteses, né? E como eu havia dito, né? Agora eu quero citar aqui algumas outras coisinhas. Como eu havia dito, eles são mestres de uma visão dicotômica. Dicotômica em que sentido? Se você está descontente com o. Só existem duas opções na praça. Só duas. Não mais. Ou você está com com os liberais globalistas anglófonos, ou você está com eles. Não há, segundo eles, alternativa. Você só pode estar com um desses dois.
E até assim, é realmente dicotômico. Se você não está com eles, você está com os outros. Se você está com eles, você não está com os russófilos, com os nacionalistas, né? E realmente não há enquadramento fora disso. Isso é uma estratégia muito inteligente, não há por que omitir isso, né? Porque esse tipo de enquadramento ostraciza qualquer alternativa. Se for verdade, então você não vai nem procurar. Peraí, mas será que só tem essas duas vias? Só há esses dois caminhos? Em termos de relações internacionais, de geopolítica, você só pode, ou você é um neocon americano, ou você é um neocon russo. Não tem alternativa ah, ah, perante essas duas hipóteses. E isso é uma coisa muito interessante, porque é legal a gente ver esse problema diante de nós, mas a gente vê que ele já foi exposto, né? Esse problema já foi exposto, ele já foi denunciado. Por exemplo, aqui, né? No famoso debate entre Olavo de Carvalho e Alexander Dugin, os Estados Unidos e a nova ordem mundial. Aqui, né? Essa minha edição é a edição antiga. Eles publicaram uma edição nova. É, página 149 diz o seguinte: eu citei isso no meu react, a entrevista do Dugin para o canal Quinto Elemento, mas cito aqui novamente. Se as casas são três em vez de duas, que a peste venha em triplo. Nenhum duguinismo do mundo poderá me obrigar a escolher entre o consórcio, atlantismo, globalistas, neocons americanos, entendam tudo isso como sinônimos, o califado e o Império Russo-Chinês. Né? Então, olha só, nesse momento do debate, o Dugin estava tentando forçar o Olavo a escolher entre essas opções, e o Olavo falando: não há duguinismo que me faça escolher entre esses dois. Eu não vou escolher, ou três, né? Sei lá. Mas então você não tem alternativa para oferecer. Não existe nada forte o suficiente para fazer frente a essas coisas. Dane-se. Paciência, tá? Paciência. Mas o professor Dugin até simplifica as coisas para mim, sintetizando estes dois últimos no Império Eurasiano, é aquilo que eu falei. Ou você fica com os neocons americanos, ou você fica com os neocons russos eurasianos, reduzindo as alternativas ao bom e velho dualismo dos Montagues e Capuletos, e querendo vestir em nós a camisa de força da escolha obrigatória. A plague on both your houses, né? Uma praga em ambas as casas. Ou seja, é lamentável que nós estejamos ainda tendo que esclarecer isso para as pessoas, porque isso já foi posto, isso é uma armadilha, isso é uma arapuca, né? Se, mesmo que efetivamente essas fossem as duas únicas alternativas, do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista individual, você até pode argumentar que do ponto de vista geopolítico, uma ou outra será vencedora. Pode ser, de fato pode ser. Mas, enquanto indivíduo, eu não posso ser obrigado a escolher e a defender um dos dois lados, né? E como eu disse, todos nós somos. Isso é um ponto também, né? E isso é um ponto verdadeiro, porém difícil, porque quanto mais refinado é o raciocínio, mais difícil é explicá-lo e defendê-lo, né? Mais difícil é explicar e defender esse raciocínio para as pessoas. Então, existem sutilezas, mas, por exemplo, quais são, né? No meu livro, Os Fundamentos do Globalismo, isso está posto. Nós não somos partidários nem do consórcio, nem do eurasianismo. Somos críticos de ambos. Depois, no final, tem uma citação que pode dizer qual é o caminho, né? Qual seria o terceiro caminho. Mas existe um ponto, né? Existe um ponto que eu levantei também nessas minhas discussões, que está neste livro aqui, ó, The Anglo-American Establishment, do Carol Quigley.
Um autor, Carol Quigley, é um autor que eu cito também no meu livro, e é um autor essencial para quem quer discutir o tema globalismo. Só que olha, quem é o Carol Quigley? E aí, isso é um elemento que eu queria trazer, que é, foi trazido pelo Olavo, foi trazido por mim, é trazido por nós que somos críticos de ambos, mas que os nacionalistas negam. Porque os nacionalistas precisam nos enquadrar como globalistas. De alguma maneira, a gente é oposição controlada, é oposição fake ao globalismo. Mas veja, nós estamos dando aqui, e é interessante, a honestidade do próprio Quigley, né? Ele fala isso no comecinho do livro, que eu vou ler aqui para vocês. Ele fala, ele está denunciando os planos da elite globalista anglófona. Ele está denunciando, nós estamos citando. Então, assim, uma crítica mais franca, mais honesta, mais aberta que essa é impossível. E ele está dizendo isso da perspectiva de alguém que fazia parte dessa elite. Né? Ele fala, olha, eu fazia parte disso aqui, eu estava observando esse negócio e eu vim aqui narrar isso aqui. Né? Denunciar no sentido de que eu estou narrando, trazendo para um público maior. Esse tipo de honestidade a gente não encontra do outro lado. Né? Eu digo, nós, críticos do globalismo, que não somos nacionalistas, não somos eurasianos, a gente está fazendo isso aqui. Mas o lado de lá não está fazendo, né? Então, ou seja, como que nós podemos ser uma espécie de criptoglobalistas se a nossa crítica ao globalismo é franca? Nossa crítica é franca, é aberta. Os nomes estão postos, porque eles falam, não, vocês protegem os Estados Unidos, protegem a elite americana. Não, cara, aqui, ó, e aí, ó, é o primeiro parágrafo, eu acho. Deixa eu ver. É, o primeiro parágrafo. Eu vou fazer uma tradução simultânea aqui. São poucas linhas. Numa tarde de fevereiro de 1891, três homens estavam eh, conversando, né, engajados numa conversa em Londres. Daquela conversa fluíram consequências da maior importância para o Império Britânico e para o mundo como um todo. Para estes homens estavam organizando uma sociedade secreta que foi, por mais de 40 anos, uma das forças mais importantes na formulação e na execução da política externa e imperial do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Então, assim, tá aqui, gente, ó. A elite anglófona está denunciada como arquitetos da ordem globalista. E ninguém aqui está escondendo isso. A gente dá nome aos bois. Os nomes aos bois é a elite financeira aristocrática anglófona. Eles são os autores, eles que são os alvos das críticas dos nacionalistas, só que o problema é, os nacionalistas querem pôr no lugar desses caras os corporativistas russos, os grandes empresários russos. Eles querem, por isso que eu falei, é neocon com sinal trocado. O neocon seria o cara que olharia para isso daqui com orgulho, né? Ó, a capa, né? Uma bandeirinha dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, né? Por isso que é Anglo-American Establishment, né? A câmera ficou um pouco embaçada aqui. Vamos corrigir. É, então, os nomes aos bois estão dados. Ninguém aqui está fazendo isso que eles estão acusando de fazer. Mas por que que isso está sendo feito? É um enquadramento perante uma plateia indecisa para que essa plateia vá para o lado deles e não para o lado nós seríamos a verdadeira terceira via, né? Porque a gente está falando nem consórcio, nem Eurásia. Mas eles dizem que isso é impossível. É impossível. Que se é um, ou está comigo ou está contra mim. Né? Essa é a versão de coisas que eles querem fazer avançar. Né? E isso precisa estar claro para vocês, isso precisa ser denunciado. E quem está com dúvidas, busque as leituras de verdade,
né? Busque os fatos, observe o comportamento dessa galera, observe a sua narrativa sectária. Isso também foi um ponto que eu tratei no Twitter, né? É, como eles querem se constituir como grupo legítimo, eles precisam ter um comportamento sectário, né? Para que demarque fronteiras e sinalize para esses indecisos, para estes que estão em dúvida, no sentido de vem para cá, né? Vem para cá que comigo o negócio vai fechar. E aí, por isso que nessas interações no Twitter, eu fui enquadrado como olavista. Ah, não, é o olavismo. Eu até ironizei, né? Farofa, ovo frito e torresmo à luz do olavismo, porque tudo é olavismo. Só que, na verdade, não por. Assim, eu sou eu e o Olavo era o Olavo, obviamente, né? Então, óbvio que na minha reflexão tem pequenos pontos que não estão no Olavo, né? Para melhor ou para pior, provavelmente para pior, mas, né? Esse é o fato. Mas eles precisam fazer isso por quê? Para enquadrar qualquer oposição a eles como olavismo e sinalizar tanto para qualquer um do espectro de esquerda, falar, "Não, eu não vou com esse cara porque ele é olavista." E também para alguns espectros da direita que querem, que têm medo de serem enquadrados como olavistas também, ou como bolsonaristas, né? Não, não, a gente nós não somos nada disso, né? Muitas pessoas estão, aliás, nesse balaio por esse motivo. Até hoje tem pessoas que eu sigo que elas vivem uma vez por dia, elas estão sinalizando para o seu público, para os seus seguidores, que elas não são bolsonaristas ou olavistas. E são, assim, presas facílimas para esse tipo de grupo que se coloca como intermediário. Não, vem cá que a gente também, não é de esquerda, mas também não é de direita, e não é bolsonarista, não é olavista, mas também não é liberal. Venha que sente no meu colo, que você vai sentir um negócio legal, né? E esses são pescados facilmente por esses grupos. Agora, para finalizar, eu quero trazer aqui uma citação do Jardim das Aflições, agora sim, do Jardim das Aflições, nesta edição aqui, que é a edição mais recente da VID, no apêndice, que é uma entrevista do Silvio Grimaldo com o professor Olavo, onde o Silvio pergunta justamente para o Olavo o que ele reveria na reflexão do livro, que é uma teoria dos impérios, né? Uma teoria sobre o império. O que ele reveria nesse sentido e o que ele reveria principalmente à luz da sua vivência nos Estados Unidos, né? Isso está na página 414 desse livro, em que é dito assim, essa é uma citação um pouquinho mais longa, mas é só essa página. É apenas a página 414. Diz assim: porém, na época em que escrevi esse livro, eu só conhecia a cultura dos Estados Unidos por aquilo que era exportado pela grande mídia e pelo mercado editorial americanos. Ou seja, só aquela cultura oficial exportável. O que ele conhecia, nós conhecemos, e o que os nacionalistas querem que a gente acredite é que é só isso aqui. É apenas a ideologia da elite financeira e política anglófona, tá? Eles querem fazer vender e fazer acreditar a ideia de que tudo que existe é isso. A ideia que chegava até mim era a do império politicamente correto. Um império que fora criado sob inspiração maçônica, com a ideia de neutralizar as diferenças entre as religiões mediante o recurso do Estado laico, que não toma partido no conflito entre as várias religiões e, justamente por essa razão, torna-se árbitro desses conflitos. Para arbitrar é necessário que o Estado não tenha um conteúdo, uma doutrina religiosa própria. Cria-se então a noção de um Estado teologicamente vazio, uma estrutura puramente político-jurídica, não teológica. Nesse mesmo instante, o pensamento político-jurídico se sobrepõe à religião. A religião torna-se apenas uma questão de preferências individuais e deixa, portanto, de ser uma
interpretação abrangente de valor universal e passa a ser apenas a convicção ou crença de determinados grupos. E o que se torna a crença geral, a doutrina da sociedade, é a estrutura político-jurídica do Estado. Nesse sentido, a Constituição americana está acima de todas as religiões. Ela julga as religiões. Primeiro, isso aqui é um ponto, né? Ainda não chegou no aspecto central que eu quero trazer. Mas isso é um ponto importante, porque muitos nacionalistas, né, terceira via, nacionalistas, nesse sentido que eu estou falando, eles fazem essa denúncia aqui que o Olavo está fazendo, né? Então aqui, ó, o Olavo colocou isso com toda a franqueza, né? Então, ponto pro Olavo. Essa é a primeira encarnação efetiva do Estado laico, uma vez que o Estado laico francês foi decaindo de crise em crise cada vez mais. O projeto de Estado laico francês foi um fracasso, enquanto que o americano foi realmente um sucesso. Ao mudar para os Estados Unidos, contudo, comecei a tomar consciência de toda uma cultura local que não é exportada, que, embora muito vigorosa aqui dentro, não tem voz no mundo, sendo praticamente ignorada no exterior. Então, por exemplo, ainda que a gente tenda a ver só o neoconservadorismo do, do, da elite, dessa elite anglófona em geral, é que o Trump quebrou um pouco essa narrativa, né? E aqui nem vem ao caso se ele entregou tudo que prometeu, se ele realmente é o que ele diz que é, mas o fato é que o Trump colocou na praça uma versão do isolacionismo americano, ou seja, um grupo considerável de americanos que não quer a intervenção externa, que não quer o alimento à máquina de guerra, né? Então, assim, ou seja, mostrando sutilezas, né? Aliás, um dos rescaldos dessas minhas interações com essa turma é justamente esse. Eles não admitem as sutilezas. Eles querem um raciocínio em bloco, porque isso é mais fácil de atrair novos membros, novos simpatizantes, né? Sei lá o quê. Eles não admitem essas sutilezas, né? A sutileza do sujeito que é crítico do globalismo sem ser neocon e sem ser russófilo. Não. Não existe essa sutileza. Só o que existe sou eu ou eles. Ou você tá comigo ou tá com eles. Se não tá com eles, vem comigo. Não acredita nesse cara aí, não, falando que existe uma terceira opção, porque não tem terceira opção. Eles não podem admitir esse tipo de sutileza. Continuando. Estou me referindo a toda uma cultura conservadora e cristã que, para minha grande surpresa, era muito mais vigorosa aqui do que poderia ter imaginado. Quando eu vivia no Brasil, eu imaginava que os conservadores cristãos daqui eram um bando de caipiras que não exercia influência alguma na sociedade. Em parte, eu fui enganado pelo tom de superioridade com que a esquerda se referia a essa cultura conservadora, como, por exemplo, no filme Deliverance, em que quatro executivos decidem fazer canoagem num rio no estado da Geórgia e encontram um bando de rednecks e hillbillies terrivelmente hostis, malignos e retardados mentais que os perseguem pela montanha e causam uma série de desgraças. Essa imagem de que existe uma América esclarecida, progressista e obediente às leis e outra América bárbara que habita o interior do país é uma visão invertida, porque nessas regiões que são ocupadas por caipiras e rednecks, a criminalidade é mínima ou mesmo nula. Ao passo que nas regiões tidas como esclarecidas e civilizadas, as grandes cidades e capitais de estados como Nova York, Chicago e Washington, a criminalidade é galopante e incontrolável. A violência está lá, não no interior. E os filmes de Hollywood transmitem uma visão exatamente invertida. Os que eles retratam como caipiras atrasados, violentos e assassinos são, conforme descobri no interior da Virgínia, onde eu vivo, o povo mais educado, gentil e civilizado do mundo. Ao passo que nos grandes centros urbanos encontramos todo tipo de barbaridade e violência desconhecidos no resto do país. Mais ainda, essa cultura conservadora cristã é apresentada apenas como um resíduo popular, sem uma elaboração intelectual maior. Mas quando se olha atentamente, descobre-se que o vigor intelectual dessa cultura é assombroso. Então, basicamente, né, só para pegar esse contexto americano, é, o ponto é, não existe só a elite anglófona, a elite financeira comanda os Estados Unidos. Existe um povo ali
que não é partidário dessa ideologia e que provavelmente é o cara que compactua do isolacionismo do Trump, por exemplo. Então, ou seja, não é o neocon, né? Não é. E assim, mas que alternativa ou que poder esse grupo tem para ofertar algo em termos de geopolítica? E a gente pode encaminhar aqui para o fim, fechando com a questão da geopolítica. O que que esse grupo representa geopoliticamente? O que, quem, que poder tem? Eu não sei a resposta dessas perguntas. O que eu sei é que ele existe, que ele não é neocon, né? Assim como eu. Eu existo, eu não sou neocon, eu sou crítico do liberalismo, crítico do globalismo, e podemos usar essa nomenclatura, sou um conservador cristão que talvez não tenha uma teoria geopolítica robusta, capaz de concorrer com essas alternativas, mas eu tenho o direito de negá-las. Eu tenho o direito de negá-las. Existe sutileza, nuance e refino intelectual para negá-las. Eu não preciso ser ou globalista ou nacionalista. Eu posso ser outra coisa, mesmo que essa coisa não ocupe uma posição central no cenário internacional, no cenário geopolítico. Mas o que será de nós? Essa é uma pergunta legítima. Podemos refletir sobre isso. Mas eu preciso ter clareza sobre o que eu sou e o que eu não sou, onde eu estou e onde eu não estou. E eu não estou com nenhum dos dois. Eu e muita gente. E foi isso que o Olavo percebeu, de certa maneira, e ele narra nessa resposta que eu li para vocês agora. Tá certo? Então, meus caros, essa foi a nossa reflexão sobre geopolítica, política internacional, relações internacionais. E isso vai respingar nas eleições americanas, como sempre, é claro, porque aí a gente tem o Joe Biden, que é um representante disso aqui, né? Do establishment anglo-americano. É um senhor de guerra, né? Como a gente está vendo com muita clareza. Então, todo esse cabedal teórico é útil para as análises subsequentes sobre a política americana e as eleições. Vejo vocês nessas análises no decorrer aí dos dias. Um forte abraço e até lá.